Olá, essa semana o plenário da Câmara se concentrou em medidas para aumentar o crédito com juros mais baixos para o agronegócio e para microempreendedores individuais. Mas teve também a aprovação de propostas que vão facilitar a vida dos prefeitos no planejamento urbano e na prestação de serviços à população. Ainda teve projetos sobre meio ambiente, um deles para combater incêndios florestais e o outro sobre recuperação de áreas degradadas. Vamos começar com o crédito. A maioria das pessoas acha que para conseguir um empréstimo basta ir ao banco, oferecer alguma garantia e pagar as prestações e os juros, certo? Só que por trás dessa operação existe uma complexa cadeia que pode envolver captação de recursos no mercado, sistema de garantias e outros mecanismos, principalmente quando a ideia é obter juros mais baixos. Uma das maneiras de conseguir isso é vender títulos no mercado. Funciona assim, uma empresa ou produtor vende papéis e promete pagar por eles no futuro mais do que recebeu. Esse sistema é bom para quem vende os títulos, que pode arrecadar dinheiro com juros mais baixos, e para quem compra, já que vai lucrar de volta mais do que pagou e os papéis estão lastreados em garantias. Pois é mais ou menos isso que uma medida provisória aprovada essa semana faz, com o objetivo de ampliar a participação de recursos privados no financiamento do agronegócio. A MP altera dois instrumentos previstos na chamada Lei do Agro: as cédulas de produto rural, ou CPR, e os fundos garantidores solidários. A CPR é uma espécie de título emitido pelos próprios produtores. E os fundos garantidores, como o nome diz, foram criados justamente para dar uma segurança ao investidor e garantir o pagamento em caso de quebra de safra, por exemplo. O fundo é composto com recursos privados dos próprios produtores, sem recursos públicos. A MP amplia as possibilidades de uso da CPR como maneira de aumentar os investimentos e torna mais fácil o uso das cédulas, com mecanismos como a assinatura eletrônica, por exemplo. Além disso, amplia o número de entidades que podem participar da formação do fundo e acaba com a exigência de participação dos credores neles. Também permite que os fundos garantam qualquer operação financeira vinculada à atividade empresarial rural. A MP foi aprovada com grande maioria e seguiu para o Senado. Para a maioria dos deputados, ela moderniza o financiamento do agronegócio. Mas, para a oposição, ela privilegia grandes produtores e pode aumentar a especulação no setor rural. Vai ter um deslocamento repentino de investidores em busca de lucros rápidos, o que pode causar uma forte especulação nos preços das propriedades rurais e de produtos agrícolas. Também traz novos instrumentos e regras que aumentam os riscos de dano econômico e social ao setor primário brasileiro, como, por exemplo, contrair várias dívidas usando uma mesma produção, concentrar ainda mais a propriedade das terras brasileiras e desestimular ainda mais a produção de alimentos. Nós estamos falando sobre ampliação no universo de agentes autorizados a emitir cédula de produto rural, bem assim do rol de produtos passíveis a serem objeto de emissão de CPR, é modernização do nosso setor, é desburocratizar o agro para o produtor rural ser cada vez mais valorizado e continuar a pujança e o crescimento que é o setor. O plenário também aprovou outra medida provisória sobre crédito, mais especificamente sobre microcrédito. Essa MP permite o uso de 3 bilhões de reais do FGTS para garantir empréstimos de até R$ 1.500 para pessoas físicas e até R$ 4.500 para microempreendedores individuais. Qualquer banco vai poder conceder os empréstimos a essas pessoas com essa garantia. E esse programa, chamado de Sim Digital, terá juros de, no máximo, 90% da taxa máxima de juros permitida pelo Conselho Monetário Nacional. E o diferencial é a garantia dada aos bancos pelo FGTS. Não estamos tratando de microcrédito tão somente. Nós estamos tratando de microcrédito com garantia do FGTS. O assunto aqui é FGTS. Sem o FGTS não tem microcrédito, não tem MP. Agora vamos falar de serviços públicos. Hoje, a legislação já permite o funcionamento de consórcios de municípios, que é quando duas ou mais cidades se unem para atuar, por exemplo, em serviços como saneamento básico e saúde, o que permite dividir os custos e os riscos. O plenário aprovou o projeto que autoriza esses consórcios a gerirem fundos próprios para financiar essa atuação. O projeto permite que eles recebam transferências governamentais da saúde, recursos dos fundos constitucionais e até repasses de emendas parlamentares no orçamento. Além disso, poderão obter financiamentos e arrecadar taxas. O projeto foi apresentado pelo deputado Geninho Zuliani e teve parecer favorável da relatora, a deputada Leandre, e recebeu elogios em plenário. Essa medida vai regularizar, vai dirimir controvérsias jurídicas existentes no Brasil com relação à possibilidade de entes subnacionais, como estados e governo central, fazerem repasse de recursos para consórcios executarem obras de infraestrutura, por exemplo. Essa é uma solução adequada para que, por exemplo, ao invés de um estado ter que conveniar com 10 municípios, possa, através de um repasse fundo a fundo, do estado para o consórcio dos municípios. Por falar em municípios, a Câmara aprovou o projeto que vai facilitar o planejamento urbanístico e a revitalização de áreas degradadas nas cidades.
Esse projeto autoriza a mudança de destinação de edifícios com os votos de 2/3 dos condôminos. Hoje, o Código Civil exige a aprovação por unanimidade, o que tem dificultado o aproveitamento de imóveis desocupados ou abandonados. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte têm oferecido incentivos fiscais para que imóveis nas regiões centrais tenham seu uso convertido para residencial ou misto. Isso muitas vezes não acontece por conta da oposição de um único condômino. O projeto foi aprovado de maneira simbólica e já seguiu para a sanção presidencial. O objetivo é justamente revitalizar esses espaços, atraindo moradores para espaços que hoje são predominantemente comerciais e que já possuem construções e contam com infraestrutura urbanística já implantada, mas que em boa parte estão vazios. O assunto agora é meio ambiente. Deputados e deputadas aprovaram um projeto do Senado que permite o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais. Se a proposta virar lei, já que já seguiu para a sanção presidencial, aqueles pequenos aviões usados para pulverizar fertilizantes e defensivos agrícolas nas plantações poderão ser usados também para despejar água ou produtos químicos contra fogo. O Brasil possui mais de 2.000 aeronaves desse tipo e a maioria fica ociosa no período da entre-safra, justamente quando ocorre a maioria das queimadas. Só em 2020, o Brasil registrou mais de 200 mil focos de incêndio, sendo que mais de 22 mil só no Pantanal. Nós temos uma grande esquadrilha de aviões agrícolas disponível, mas que não podiam ser utilizados por uma série de fatores, empecilhos, às vezes os órgãos ambientais procurando pelo em ovo, enquanto o Pantanal agonizava. Com esse projeto, os fazendeiros, enfim, vão poder ajudar no combate ao incêndio, que às vezes acabam tomando grandes proporções, como foi o ano atrasado. O plenário também aprovou e já enviou para o Senado o projeto que acaba com a necessidade de autorização de órgãos ambientais para o plantio de espécies nativas, como maneira de recuperar áreas degradadas. Isso mesmo, hoje, se o produtor rural quiser usar espécies nativas para recuperar uma nascente ou margem de rio, precisa de autorização. O projeto foi apresentado pelo deputado Otto Alencar Filho e teve parecer favorável da relatora, a deputada Aline Sleutz. O projeto também autoriza a coleta de sementes nas unidades de conservação, de acordo com o plano de manejo desses lugares, e foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A gente tem uma área degradada, a gente tem um proprietário da área que quer plantar espécie nativa e hoje ele precisa enfrentar uma burocracia estatal para recuperar uma área degradada. Esse é um projeto absolutamente necessário, mas que eu lamento o fato desse projeto precisar existir, porque é completo absurdo hoje alguém que quer fazer uma recuperação de uma área degradada precisar de autorização ambiental para tal. A Câmara também aprovou o projeto que institui 19 de maio como Dia Nacional do Físico. Foi no dia 19 de maio, em 1905, que o físico alemão Albert Einstein publicou a primeira parte de sua Teoria da Relatividade, conjunto de princípios que dominou a física moderna a partir de então, com impacto na vida de todo mundo no planeta. Quer exemplos? Bomba atômica, a exploração espacial e até mesmo o funcionamento do GPS, que todo mundo tem nos aparelhos celulares, tem funcionamento baseado nessa teoria, que trata da relação do espaço com o tempo e é a base de todo o conhecimento científico atual sobre o universo e sobre suas forças, como a gravidade, massa, energia e velocidade. O projeto foi apresentado pelo deputado Daniel Almeida como maneira de incentivar os estudantes brasileiros a trilharem o caminho da ciência. A instituição desta data em calendários oficiais não deve ser entendida apenas como uma homenagem aos físicos, mas uma lembrança e um incentivo para que os brasileiros e as brasileiras jovens possam se interessar pelas carreiras da área de exatas e pelas carreiras científicas de modo em geral. Num cenário de desvalorização da ciência, a criação de uma data comemorativa como esta se faz ainda mais necessária. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá.